Olá, estudantes do quinto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí, então como vocês também já estão acostumados, podem pegar o seu caderno, o seu lápis e acompanhar com a gente na tela quais são as informações que vocês vão ter que anotar. Então anotem lá, disciplina, Educação Física, turma, quinto ano, tema, dança criativa, aula de número 46 e não esquece de colocar. a data de hoje. Então, repetindo as informações, professor André. Disciplina, Educação Física, turma, quinto ano, tema, dança criativa, aula aula de número 46, e não esquece. de colocar a data de hoje. Muito bem. Então, feitas essas anotações, nós vamos passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, ok? Então, acompanhe com a gente lá na tela quais os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, nós vamos utilizar aparelho de som, que mais, professor André? Música lenta, Música rápida e... o caderno para vocês fazerem novas anotações. Então, é importante que vocês deixem o caderno aí com vocês, que a gente vai fazer agora nessa aula uma parte teórica, onde vocês vão precisar anotar alguns movimentos que a gente vai fazer depois na prática, aí no caderno de vocês, para vocês não esquecerem. E só reforçando, né, que se vocês precisam providenciar o aparelho de som, a música lenta e a rápida, caso queiram utilizar músicas diferentes das que nós trazemos aqui para vocês. Como vocês já vêm acompanhando nas nossas outras aulas de dança, nós trazemos as músicas e deixamos aqui para vocês irem acompanhando. Se vocês quiserem utilizar outras, vocês providenciam esses outros materiais também, tá ok? Então, para quem quiser providenciar outros materiais, a gente vai dar o tempinho para que vocês possam providenciá-los. E a gente já retorna com as nossas atividades do dia. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai ter aí mais uma parte teórica, onde eu vou passar para vocês algumas orientações, né, com relação à teoria da dança, que ela é baseada num autor, né, que é o Laban, né, Rudolf Laban, que eu já vou contar um pouquinho para vocês quem é ele, né, e o que ele fala a respeito da dança. Mas a gente tem que trabalhar um pouquinho essa parte teórica antes de a gente passar para a prática, para a gente entender da onde que foram surgidos e criados esses movimentos da dança criativa, né? Por que a gente fala em dança criativa? Então, acompanhem comigo lá na tela, por gentileza, onde a gente fala ali, ó, que o Laban, né, que é o Rudolf Laban, né? Laban é o sobrenome dele, né? Ele foi um bailarino, coreógrafo e professor húngaro. Ele nasceu em 1879 na Hungria e faleceu em 1958 na Inglaterra. Ele fez parte, né, do Instituto de Coreografia em Zurique e também ele criou um centro, né, de movimento internacional, que foi o Laban Center for Movement and Dance, né, que foi também destinado especificamente à dança, né? E daí ele coloca uma frase ali no final do slide que é: o movimento é visto como forma de conexão entre corpo e mente. Então vocês vejam, tudo começa com essa frase de Laban, né? Então vocês vejam que há muitos anos atrás, vocês vejam que o Laban é bem antigo, né? Ele já faleceu faz muitos anos e ele sempre estudou muito sobre a dança e escreveu várias questões, né,
livros, artigos e textos sobre a dança e também colocou tudo isso em prática. Então vocês vejam que quando ele fala que a conexão, que o movimento tem que existir uma conexão entre o corpo e a mente, é isso que a gente está fazendo em todas essas nossas aulas quando a gente fala em dança criativa, né? Quando a gente tem que criar um movimento, a gente tem que pensar primeiro, né? Entrar dentro do ritmo da música, né? Ouvir o ritmo da música. Aí a gente tem que tentar fazer uma conexão entre o nosso corpo e a nossa mente, né? O que a gente está ouvindo para a gente poder conseguir colocar os movimentos dentro do ritmo da música. E daí o Laban, ele coloca várias questões importantes que são imprescindíveis e fundamentais a gente trabalhar dentro da dança criativa, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui nessa aula de hoje com vocês. Então acompanhem comigo lá, né, no próximo slide, onde ele fala sobre o movimento humano. Então, a gente trabalha dentro desse movimento humano aí, né, o espaço, que é a dimensão, a extensão, os níveis, os focos, os planos, as direções e os desenhos espaciais. Além do espaço, a gente trabalha também o movimento humano dentro do tempo. Então, velocidade lenta, média, rápida, crescente e decrescente, de acordo com o ritmo da música que a gente está trabalhando, né? Ou o ritmo da música, ou o ritmo de uma batida, o ritmo de alguma coisa que a gente vai estar trabalhando o tempo. Aí também tem a questão do ritmo, né? Que daí são as variações de tempo. Então o tempo é uma coisa e o ritmo é outra, né? São duas questões diferentes. Também trabalha a questão do peso, leve e pesado, e a fluência. Então, livre, controlada e interrompida. Então, vocês vejam. Quando a gente fala essa questão do movimento humano, né? O que o movimento humano pode estar explorando dentro dessa perspectiva da dança? Então, a gente tem que pensar que pode explorar o espaço, o tempo, o ritmo, o peso e a fluência, que são esses aspectos aí que eu li para vocês no slide anteriormente, segundo o Laban nos diz, né? Então, como que a gente vai ter que fazer isso? De acordo com, se a gente fala alguma coisa, por exemplo, como a gente fala, vamos falar de peso, né? Leve e pesado. Então, se eu falo para vocês andarem como uma pena, vocês vão andar como? Uma pena, uma pena é leve, né? Então, a gente vai ter que andar de forma leve, de forma devagar, lenta e leve. Agora, se eu peço para vocês andarem como um hipopótamo. Um hipopótamo é pesado, certo? Então, um hipopótamo, ele vai andar de forma pesada, né? O movimento vai ser pesado. E lembrando que esses movimentos humanos, quando a gente fala, são com todas as partes do corpo. Então, não é só com as mãos, só com os pés, só com as pernas, é com todas as partes do corpo. Lembram aquela atividade que a gente fez na aula passada, que a gente trabalhou em partes, né? Mas a gente trabalhou, a gente foi trabalhando todas as partes do nosso corpo e depois a gente juntou tudo. Então a ideia quando a gente fala desse movimento humano é também a gente estar juntando todas as partes do corpo nesses aspectos também. Então, dando sequência ao nosso slide, além dessas questões, a gente tem também os níveis do movimento segundo Laban. Então, temos o nível baixo, que é aquele do chão até a posição de engatinhar, o nível médio, que é da posição do engatinhar até a posição ereta, que é onde a gente fica em pé, né, com o corpo reto, e o alto é na ponta dos pés ou saltando, né? Então aí a gente tem os 3 níveis que a gente também trabalha dentro dos movimentos de dança. Lembrando, né, que esses níveis, eles também podem variar, né? Eles podem se misturar, né? Podem trabalhar os 3 ao mesmo tempo, mas é importante quando a gente cria movimentos de dança que a gente esteja também explorando esses 3 níveis
que a gente tem dentro do movimento. Então, fazer movimentos no chão, fazer movimentos no nível baixo, né, que seria no chão até a posição de engatinhar, no nível médio, que seria da posição engatinhar até a posição em ficar de pé, e no nível alto, que seria na ponta dos pés ou saltando, né? Então, a gente está explorando esses níveis também dentro dos movimentos da dança. Dando sequência aos slides, a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, especificamente, a prática, esses 8 movimentos que o Laban nos fala, né? Que quais são esses 8 movimentos? Então socar, chicotear, pressionar, flutuar, pontuar, sacudir, torcer e deslizar. Então vocês vejam, aí a gente tem vários, né, movimentos, que são 8 movimentos, onde a gente vai estar trabalhando com o corpo todo. Então quando eu falo de socar, a gente já pensa em socar aqui, né, ó, com a mão, vai fechar a mão e vai socar, né? Pensar em você vai dar um soco em alguém, né? Você vai socar. Ou você vai socar um travesseiro, por exemplo, né? Então você vai dar um soco no travesseiro. Só que lembrar que esse socar dentro da dança não é só com a mão. Eu posso socar também com o cotovelo. Ó, eu estou socando com o cotovelo, né? Estou socando com o meu outro cotovelo. Eu posso socar com a cabeça, né? Eu vou socar com a cabeça. Então, esses 8 movimentos a gente tem que estar trabalhando ele nas diversas partes do corpo, né? Que a gente vai fazer isso na sequência, depois na prática, vocês vão entender melhor como que funciona. Agora eu vou pedir para vocês seguirem comigo aqui no slide, onde eu vou explicar para vocês o que é cada um desses 8 movimentos. Então, o socar, o espaço é direta, peso é firme e o tempo é súbita, então que não interrompe. Aí o chicotear, ó, o espaço é flexível, o peso é firme e o tempo também é súbita. Pressionar, o espaço também é direta, peso é firme e de tempo é sustentada. Então, existe aí uma diferença, né? Por que a gente fala aí de direta, sustentada e súbita? Vocês vão entender durante a prática aí, quando a gente vai fazendo melhor os movimentos, fica mais claro. Mas é que a gente tem que diferenciar de acordo com o movimento qual é a ação que a gente vai estar realizando, né? Então, flutuar. O espaço é flexível, o peso é leve e o tempo é sustentada. Então, vocês vejam. Cada movimento, aqui a gente falou de 4 movimentos, né? Então, cada movimento, ele remete um tipo de ação. Se eu vou falar de socar, e eu vou falar de flutuar, olha a diferença do movimento, né? Então, um é mais leve, um é mais sustentado, o outro é mais súbito, né? O tempo é mais súbito, é mais firme, né? Então, todas essas diferenças aí que tem dentro dos movimentos. Para finalizar aqui, a gente acompanhe comigo na tela o último slide, onde a gente fala dos outros 4 movimentos dos 8 de Laban, né? Então, pontuar, que o espaço é direta, o peso é leve e o tempo é súbita. Sacudir, o espaço é flexível, o peso é leve e o tempo é súbita. Torcer, o espaço é flexível, o peso é firme e o tempo é sustentada. E o deslizar, o espaço é direta, peso é leve e o tempo é sustentada. Só voltando um pouquinho ao slide, antes de eu terminar de finalizar essa parte teórica, observem ali que a gente fala que não está errada a caligrafia quando a gente está falando ali que o espaço é direta. É porque a gente não está falando direta, que a gente deveria falar que o espaço é direto, né? Que é relacionado ao espaço. Mas quando a gente fala de direta, é que a gente está falando da ação pontuar, certo? Então, é a mesma coisa lá do tempo. É de tempo e é súbita.
Não é relacionado ao tempo, é relacionado à ação que a gente vai estar realizando. Então, ao movimento que a gente vai estar realizando. Então, vocês vejam que a conjugação ali do termo, ela é relacionada ao movimento. Então, quando você vai falar em chicotear, em deslizar, em sacudir, em torcer, você vai pensar nessa ação para você pensar se vai ser que tipo de tempo, que tipo de peso e que tipo de espaço você vai estar utilizando dentro desse movimento, certo? Então, agora a gente vai partir para a nossa prática, né, da aula de hoje, aonde a gente vai estar trabalhando esses 8 movimentos de Laban que eu mostrei aqui para vocês. A gente vai estar fazendo ele na prática. Bom, pessoal, então para a gente começar as nossas práticas da aula de hoje, eu coloquei aqui, né, coloquei aqui para vocês os 8 movimentos de Laban, que foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco na parte teórica. Então, quais são os 8 movimentos de Laban, professor André? Vamos lá. Socar, chicotear, pressionar, flutuar, pontuar, sacudir, torcer e deslizar. Muito bem, então agora nós vamos tentar colocar esses movimentos, professor André, aqui na sequência. A gente vai falando, né, quais são eles, até para vocês não necessariamente não ficarem olhando só aqui no flip chart, né, professor André? A gente vai tentar falar para vocês quais são esses movimentos. A gente vai tentar fazer essa movimentação com o nosso corpo no ritmo da música. Então a gente vai primeiro colocar a música lenta e a gente vai colocar esse ritmo na música lenta. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente vai começar com o socar. Lembrando daquilo que eu falei para vocês na parte teórica. Quando a gente fala em socar, claro que a primeira coisa que a gente lembra, o que é, professor André? É assim, né? Socar com a mão. Com a mão fechada e vai fazer assim, seja de baixo, seja em cima, seja de frente, mas a gente tem que pensar que além da mão, dos braços, a gente também tem que socar com outras partes do corpo, ó, com o cotovelo, com o pé, ó, com o joelho. Como que eu vou socar com o joelho? Vou socar o professor André com o joelho, né? Então a gente tem que pensar em fazer assim um socar, né, um socar de longe, né, nem vou chegar perto do professor André, né, professor André? Então a gente tem que pensar nessa questão da ação do movimento, certo? Então, socar com diversas partes do corpo. Então nós vamos pedir aí pro nosso DJ, por favor, colocar a nossa música lenta, aonde a gente vai primeiro ouvir a música, prestar atenção na música, lembrando que é aquela música bem lenta que a gente trabalhou na aula passada, né, professor André? Isso, bem tranquilo, calmo, até um pouco relaxante, né? Isso mesmo. Então, ó, vamos pensar em socar com essa música. Que forma a gente vai estar utilizando para socar? Utilizando várias partes do corpo. A cabeça, os ombros, o braço, o cotovelo, o tronco. Ó, vou socar com o meu tronco. As pernas, os pés. Agora vamos pensar que nós vamos chicotear, professor André. Chicotear com diversas partes do corpo. Então, quando a gente fala em chicotear, ó, é um movimento que ele não é tão pesado, né, como socar. Chicotear com diversas partes do corpo. Pressionar, professor André. Pressionar. Ó.
pontuar. Pontuar, professor André. Sacudir. Lembram que eu falei a questão dos níveis? Também vamos explorar, né? O nível baixo, o nível médio, até o nível alto, nas pontas dos pés ou saltando. Torcer. E agora deslizar. Deslizando não só com as pernas, né? Com os braços, com a cabeça, com o tronco. Muito bem! E daí, professor André, é muito difícil? Ufa. Vamos pedir pro nosso DJ aí pausar a música, por favor? O que você achou, professor André? Muito difícil? Achei que nós temos que, né, estar conectados com a música, né, professora Carol? Então a gente fez todos esses movimentos, só que nós tentamos fazer, né, relacionando a música quando estamos realizando os movimentos, né, professora Carol? Isso, lembram daquela frase lá que Laban falou no primeiro slide que eu passei para vocês no início dessa aula, na parte teórica, que a gente tem que fazer a conexão, né, professor André? Isso, temos do que estar corpo e a mente. conectados, isso mesmo. Então, quando a gente fala da conexão do corpo e a mente, é que o corpo e o movimento também tem que conectar com o ritmo da música. Agora vamos tentar colocar todos esses 8 movimentos de Laban na música rápida, professor André? Vamos lá, agora acho que vai ser, tem que estar bem conectado aí, bem ligado, porque... Então, pode colocar aí, DJ, por favor. Pode pôr a música. Soltar o som. Pode até vai... adiantar um pouquinho a música. A gente vai adiantar um pouquinho a música para não ficar muito igual do que a gente fez na aula passada, né, professor André? Que daí fica um pouco diferente também o ritmo da música, né? Para vocês também experimentarem outro ritmo. Isso aí. Ó, então vamos pensar em socar. Socar no ritmo da música com diversas partes do corpo. Em diversas direções, né? Para baixo, para cima, pro lado. Lembrando que esses movimentos são livres. Então a gente está fazendo alguns movimentos, vocês podem estar fazendo outros aí também. Agora é chicotear. Lembrando de mexer todas as partes do corpo. Agora é pressionar, professor André.
Ó, usando o nível alto. Torcer. Continua a música. A música vai mudar um pouquinho do ritmo, mas nós continuamos aqui. Agora o deslizar, professor André. Isso aí! Vamos pedir pro nosso DJ aí dar um pause na nossa música, por favor. Vocês vejam que, dependendo de cada movimento, ele se encaixa melhor numa música rápida ou numa música lenta, né, professor André? Isso mesmo, acaba sendo mais propício para uma música rápida ou mais propício para uma música lenta, mas não quer dizer que só por ele ser mais propício que a gente não possa utilizar em outro estilo de música, né? Outro tempo de música também, né? Isso mesmo, porque foi o que a gente fez aqui. A gente tentou colocar os 8 movimentos, tanto na música lenta como na música rápida. Mas vocês vejam que eles se encaixam melhor sempre num dos ritmos, né, professor André? Mas nada impede que a gente faça nos dois. Então aqui vocês vejam, a gente pegou aí esses 8 movimentos do Laban, né, que é a base da dança criativa, onde ele vai estar trabalhando o mais importante de tudo. Por que a gente fez esse exercício e essa prática com vocês? O mais importante de tudo é vocês entenderem que quando a gente fala desses movimentos, com várias partes do corpo, né, professor André? Então, que nem a gente citou o exemplo do socar. Então, não socar só com a mão, não chicotear só com o braço, né? Mas sim com diversas partes do corpo, né, professor André? Isso, então a gente explora o movimento como um todo, né? Então, como a gente vê, a primeira coisa que vem à cabeça, como a professora Carol falou, socar, é de você fazer o movimento do soco, né? Mas não necessariamente tem que ser com as mãos e os braços, né? Como a gente mostrou e como vocês puderam vivenciar aí na casa de vocês também, diversas maneiras de realizar esses 8 movimentos com o corpo como um todo, né? Não só com a mão ou só com o braço. Isso, e a gente já foi inserindo aqui também os níveis que a gente vai estar trabalhando na sequência, né, professor André? Mas como a gente já falou na parte teórica com vocês, todas as movimentações que a gente faz na dança, a gente cria movimentos, a gente também tem que pensar de criar movimentos no nível baixo, no nível médio e no nível alto, né, professor André? Isso, então, por isso que a gente também já foi inserindo aí alguns movimentos dentro desses níveis aí, né? Alguns movimentos mais próximos do solo, outros, né, medianos e outros mais altos, né, até com alguns saltos, isso mesmo. A intenção é justamente essa, certo? Então, a gente espera que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, né, que vocês tenham entendido aí os movimentos que a gente fez baseado no Laban, né? A gente vai estar trabalhando na sequência também mais atividades de dança, né, que nós vamos dar continuidade às nossas aulas de dança, né, professor André? Isso. E a gente convida vocês a acompanhar com a gente a nossa próxima aula, certo, professor André? Isso aí. Então, como a professora Carol falou, a gente espera vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.